da banca, bom dia aos colegas presentes. Meu nome é Sara Suzane Machado Pereira, sou enfermeira, docente do ensino superior, sou mestra e doutoranda em Ciência da Educação. Vim aqui defender minha tese através da Universidade Tecnológica Intercontinental, pela Faculdade de Ciências Humanas e Ciências Exatas. O meu trabalho foi intitulado Autocuidado dos Docentes no Ensino Superior em Teresina, Piauí, no ano de 2025. A minha tutora é a doutora Cristiane Clark de Lacerda Silva. A minha linha de investigação geral, Escola como Espaço de Prática Socioeducativa. O meu trabalho foi dividido em 4 marcos: marco introdutório, teórico, metodológico e analítico. Marco introdutório. Aqui na identificação do problema, trouxe algumas informações relevantes, sobre o meu trabalho. Nos dias atuais, está existindo um início de valorização também do bem-estar e da saúde mental no ambiente universitário. Ou seja, muitos docentes do ensino superior estão enfrentando condições de trabalho exaustivo. Um deles é a jornada de trabalho excessivas, elevados níveis de estresse e também muitas responsabilidades que estão dificultando a adoção de hábitos saudáveis. E nessa maneira, os docentes estão se cuidando e estão recebendo uma reflexão do seu bem-estar profissional na qualidade do seu trabalho. No entanto, o autocuidado é um componente essencial na promoção da saúde e qualidade de vida, ou seja, ultrapassando práticas exclusivamente biológicas, incorporando estratégias subjetivas relacionais voltadas à manutenção do bem-estar desses indivíduos. E de acordo com o autor, Chubassi, 2013, ele afirma que os docentes se encontravam psicologicamente exaustos pela ausência de reconhecimento profissional no ambiente de trabalho. Ele estava atuando de forma comprometida e havendo uma frequência desmotivada, limitando apenas a vivenciar a rotina diária. Ou seja, a maioria desses docentes, que eu vou estar mostrando lá na frente, além de trabalhar tanto, ele estava recebendo uma desmotivação. E diante dessas situações, muitos docentes não investem em seu próprio bem-estar. Assim, de acordo com as perguntas e objetivo de investigação, pergunta geral: em que medida os docentes do ensino superior realizam o autocuidado na cidade de Teresina, Piauí, no ano de 2025? Objetivo geral: determinar em que medida os docentes do ensino superior realizam o autocuidado na cidade de Teresina, Piauí, no ano de 2025. Pergunta específica 1. Em que medida os docentes do ensino superior realizam o autocuidado com a saúde física na cidade de Teresina, Piauí, no ano de 2025? Objetivo específico 1. Indicar em que medida esses docentes do ensino superior realizam o autocuidado com a saúde física. E pergunta específica 2. Em que medida os docentes do ensino superior realizam o autocuidado com a saúde emocional na cidade de Teresina, Piauí, no ano de 2025. Objetivo específico 2. Apontar em que medida os docentes do ensino superior realizam o autocuidado com a saúde emocional. E pergunta específica 3. Em que medida os docentes do ensino superior realizam o autocuidado com a saúde social na cidade de Teresina, Piauí, no ano de 2025. Objetivo específico 3. Indicar em que medida os docentes do ensino superior realizam o autocuidado com a saúde social. E pergunta específica 4. Em que medida os docentes do ensino superior realizam o autocuidado com a saúde espiritual na cidade de Teresina, Piauí, no ano de 2025? Objetivo específico 4. Identificar em que medida esses docentes do ensino superior realizam o autocuidado com a saúde espiritual. E aqui a justificativa e viabilidade, porque é importante essa relevância social no meu trabalho. Primeiramente, é importante conhecer o autocuidado dos docentes do ensino superior, ou seja,
está investindo no seu cotidiano e também houve ações desenvolvidas pelos docentes, trazendo possibilidade de melhoria para o autocuidado, para o equilíbrio entre o estilo de vida e trabalho. E também está fornecendo um panorama detalhado de estratégias e barreiras no autocuidado, ajudando que esses docentes devem reconhecer a importância da preservação do próprio bem-estar físico, emocional, social e espiritual. E aqui na relevância metodológica, por que é importante? Para trazer uma realização dessa investigação, que foram revistas, teorias e investigações recentes, né, que eu desenvolvi toda a tese sobre a temática, as quais possibilitaram a compreensão do fenômeno em estudo, que serviram de subsídio teórico para os docentes do ensino superior. E na viabilidade da minha pesquisa, a pesquisadora, no caso sou eu tive essa disponibilidade, né, de recursos financeiros, humanos, materiais. A pesquisa ela foi viável, visto que foi desenvolvida a partir do financiamento da própria investigadora. E também houve contribuição voluntária. Marco teórico. Aqui eu trouxe os antecedentes de investigação, um deles foi Campos, de 2024, onde a titulação dele foi doutorado através da Universidade de Brasília. O título da tese dele também foi sobre percepções de estresse, satisfação com a vida, autocuidado e relação também no ambiente universitário. E aqui nas bases teóricas, na minha variável autocuidado dos docentes do ensino superior, de acordo com Chubassi e Fraga, 2013, página 184, ele afirma que o autocuidado constitui uma dimensão fundamental para a promoção da saúde integral, saúde física, emocional, social e espiritual dos indivíduos, ou seja, particularmente essas populações, eles exerciam atividades laborais intensas como os docentes do ensino superior, mas também está implicando no desenvolvimento de hábitos com o objetivo de estabelecer e manter a própria saúde. Ou seja, pensar em autocuidado significa considerar a saúde física, emocional, social e espiritual, também contemplando todos estes aspectos. Já aqui no autocuidado com a saúde física, eu trouxe os reflexos, né, do estilo de vida desses docentes do ensino superior. Saúde física considera que os docentes do ensino superior estão emergindo também como um campo de estudo relevante. Ou seja, considerando efeitos adversos de condições laborais, frequentemente caracterizado por elevadas demandas ocupacionais, jornadas de trabalho extensa e um déficit em prática do seu autocuidado. Aqui com a saúde emocional, são práticas intencionais, né, desses docentes em reconhecer, compreender, gerenciar suas próprias emoções, implementando estratégias que favoreçam o bem-estar psicológico, promovendo um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional, prevenindo também o desgaste mental associado a exigências acadêmicas. E aqui na saúde social, ela se refere exatamente à necessidade enforcando a manutenção e o desenvolvimento de relacionamento. E um desses vínculos, está como a família, o trabalho, instituições de ensino e também ambientes universitários. E aqui na saúde espiritual, a espiritualidade no contexto educacional é importante estar destacando como um elemento integrador, né? Está fortalecendo o envolvimento humano na sua prática docente. E aqui nos aspectos legais, eu trouxe a lei, né? A lei de número 14.681, de 18 de setembro de 2023, é uma lei que está abordando a política do bem-estar desses profissionais, da sua saúde e qualidade de trabalho e a valorização dentro da educação. Mas, diante dessa lei, tem alguns artigos que eu achei interessante, que a qualidade de vida no trabalho é um conjunto de normas, diretrizes e práticas que integram condições, organizações e também processos de trabalho. Definição e operacionalização da variável. Aqui na minha variável, né, é sobre autocuidado dos docentes do ensino superior. Essa variável ela implica no desenvolvimento de hábitos com o objetivo de estabelecer e manter a própria saúde, e pensar em autocuidado significa conhecer a saúde física, emocional, social e espiritual.
e também está buscando contemplar todos estes aspectos de acordo com o autor Chubassi Fraga, 2013, página 184. Nessa variável foi distribuído 4 dimensões. A primeira dimensão foi saúde física, né, dentro do autocuidado. Aqui nessa dimensão eu tenho 11 indicadores. O primeiro, regularidade de exercício físico, hábitos de alimentação saudável, intervalo para descanso, hábitos de higiene e profilaxia, consumo de drogas, consumo de álcool e tabagismo, qualidade de sono, prática do uso de cinto de segurança, prática do sexo seguro, busca por atendimento médico. O docente realiza o autocuidado para se sentir para o seu próprio bem-estar. E aqui no segundo dimensão, autocuidado com a saúde emocional, aqui eu tenho 7 indicadores. O primeiro, sala de superlotadas, indisciplina do docente, baixa salário na carreira do docente, gestão do equilíbrio emocional, jornada de trabalho extremamente longa pelo docente, disponibilidade de recursos psicológicos para cuidar-se, buscar identificar pensamentos positivos ou negativos. E na terceira dimensão, saúde social, eu trouxe aqui 7 indicadores. O exemplo do autocuidado do outro influencia o cuidado. O docente prioriza o processo de cuidar em seu autocuidado. As expectativas sociais influenciam no seu autocuidado pelo docente. As cobranças sobre o docente influenciam em seu autocuidado pelo docente. A vergonha de depender de cuidados alheios influencia em seu autocuidado. Relações saudáveis entre os docentes. E o último, experiências e emoções entre docentes. E aqui na última dimensão, saúde espiritual, eu tenho 6 indicadores. Estilo de vida espiritual, sistema de crença influencia em seu autocuidado, prática religiosa do autocuidado, direção e orientação espiritual do autocuidado, mantém a prática de meditação e o último, realiza atividades ou religiosas ou humanísticas durante o seu autocuidado. Marco metodológico. Aqui no meu marco metodológico tem as características, né, da pesquisa. O tipo de investigação foi um enfoque quantitativo, básico e também ela foi campo. O tempo dela foi transversal, porque foi naquele momento. O nível de conhecimento esperado foi uma pesquisa descritiva. O desenho de investigação foi não experimental. A minha população, amostra e amostragem. Aqui nessa população não houve nem cálculo de amostra, né, e amostragem também. Ela foi dividida em 3 instituições onde eu fiz minha pesquisa, né? O número da população foi 46 docentes, foram distribuídos em 3 universidades lá na minha cidade, que foi a Universidade Estadual do Piauí, com 7 docentes, a Universidade Federal do Piauí, UFP, 25 docentes, Centro Universitário Uninova FAP, com 14, e o total dessa população foi 46 docentes. E aqui eu trouxe as características da minha população. Primeiramente, o perfil sociodemográfico, né, onde os docentes evidenciaram uma composição geracional, onde eles estavam no momento dessa fase ativa até então, com 76,1% se encontra na faixa de até os 54 anos atuando. Já no grupo de 25 e 34 anos, correspondeu a 15,2%, ou seja, 7 docentes, enquanto os integrantes foi com 65 anos ou mais, representaram 4,3%, configurando uma parcela menos expressiva. Já no gênero feminino, houve 58,7% desses participantes. Já em contraponto, foi de 39,1% do sexo masculino. Já no aspecto civil e familiar, a maioria declarou-se casada, com 52,2%, sendo que essas famílias têm 2 filhos, configurando uma frequência mais ou menos de 32,6%. Já na escolaridade dos docentes, a maioria tem doutorado e pós-doutorado, né, num grupo mais representativo, com 15 participantes de 32,6%. Em seguida, teve também a titulação de especialização, né, de pós, do lado senso, que correspondeu a 14 participantes, de 30,4%, né? E a titulação de mestrado também foi de 21,7%, que equivale a 10 participantes. Já na experiência profissional,
mostrou-se diversificado na categoria modal, onde eles estão, no momento, até 10 anos de atuação de 6,5% desses dados, né, representaram uma ampla dispersão. E já no campo religioso, a predominância foi o catolicismo, com 71,7%, e já no religião evangélica foi 26,1%, estão nesse panorama de cultura nacional. E aqui a técnica e instrumento da minha coleta de dados da pesquisa. Foi uma técnica de inquérito, o instrumento de coleta de dados foi o questionário, dicotômico, de múltiplas escolhas e aberto, né? Eu utilizei a escala de Likert de 5 pontos e a validação do instrumento de coleta de dados foi 3 especialistas que aprovaram a minha pesquisa. E aqui a descrição dos procedimentos de análise e interpretação dos dados. Primeiramente, houve a verificação, né, desses dados, a classificação, o ordenamento, a tabulação e a análise estatística. E eu utilizei também a análise dos dados do programa SPSS. E aqui, respeitando, né, as considerações éticas, né, pela Universidade UTIC, né, Universidade Tecnológica Intercontinental, a tese obedeceu todos os princípios básicos, respeitando a confidencialidade, e todos os participantes foram previamente informados, né, dos objetivos, dos riscos e benefícios dessa pesquisa, em sigilo de anonimato dos dados, e todos eles assinaram o termo de consentimento livre, que é o TCLE. Marco analítico. Aqui no marco analítico, como a minha pesquisa teve 31 indicadores e 54 perguntas, eu não tinha como apresentar todos aqui por questão de tempo, mas eu escolhi alguns indicadores mais relevantes, perguntas interessantes para estar apresentando diante das dimensões. Marco analítico, apresentação e análise dos dados. Primeira dimensão, autocuidado com a saúde física dos docentes do ensino superior. Indicador 1, regularidade de exercício físico, pergunta 4 e 5. Quantas vezes na semana você pratica exercício físico? De acordo com o gráfico, né, dos dados, houve 7 docentes que estão praticando de 3 a 4 vezes por semana. Mas 16 docentes, infelizmente, não realizam atividades físicas, são sedentários. Já na pergunta 5, quanto tempo você dedica à prática de exercício físico diário? 25 docentes afirmaram que estão realizando de 31 minutos a 2 horas e 29 minutos durante a sua semana de atividades físicas. E já que no resultado do indicador 1, regularidade de exercício físico, de 51,74%, esses docentes afirmaram que sim, né, realiza essa regularidade de exercício físico no seu dia a dia, mas 24,8% afirmaram que não. Indicador 3, intervalo para descanso, pergunta 12 e 13. Você costuma fazer pausas durante sua jornada de trabalho? De acordo com o gráfico, 29 docentes disseram que sim, que estão priorizando essa pausa, né, durante seu trabalho, mas 16 afirmaram que não. Pergunta 13. Os intervalos durante a jornada de trabalho acadêmico possibilitam uma descompressão adequada para aliviar a carga mental? 21 docentes afirmaram que concordam totalmente, né, para estar acontecendo esse intervalo da questão para ter descanso para a mente, mas 12 docentes afirmaram com que concordam parcialmente. E aqui no resultado do indicador 3, né, intervalo para descanso, 29,0% afirmaram que sim, né, que é necessário haver esse intervalo de descanso, mas 16,3% afirmaram que não. E aqui eu trouxe o resultado da primeira dimensão 1, que é o autocuidado com a saúde física. Aqui nessa imagem, o indicador que se destacou mais foi a prática do uso de cinto de segurança, ou seja, eles estão preocupados para estar se guardando, né, no seu dia a dia, no seu transporte, né, dependendo de qual é o transporte. Mas o segundo indicador, que foi relevante também, foi o indicador de hábitos de higiene, né, que eles estão também mantendo a sua higiene, com 66,7%. Já o outro indicador, que deu 51,74%, foi um indicador também relevante de regularidade de exercício físico, que também eles estão priorizando.
Segunda dimensão, autocuidado com a saúde emocional dos docentes do ensino superior. Indicador 15, gestão do equilíbrio emocional, pergunta 32. Adotar comportamentos e estratégias de autocuidado é essencial para manter seu bem-estar diante dos desafios da docência? De acordo com o gráfico, 26 docentes afirmaram que concordam totalmente, a adotar esses comportamentos diante do seu dia a dia, das suas atividades acadêmicas. Mas 16 docentes concordam parcialmente. E aqui no resultado do indicador 15, gestão do equilíbrio emocional, 56,5% concordam totalmente, a ver esse equilíbrio emocional, saber gerenciar suas emoções durante o dia a dia. Já 34,8% concordam parcialmente. E aqui no indicador 16, jornada de trabalho extremamente longa pelo docente, pergunta 33. Você consegue equilibrar suas demandas profissionais com a manutenção da sua saúde física? De acordo com o gráfico, 19 docentes que disseram que às vezes eles conseguem equilibrar sua rotina diante da manutenção das suas atividades físicas, de acordo com a saúde. Mas 9 docentes afirmaram frequentemente, que há essa necessidade. Já no indicador 16, no resultado de jornada de trabalho extremamente longa pelo docente, 41,3% afirmaram que às vezes, que eles conseguem equilibrar essa jornada, mas 19,6% afirmaram frequentemente que estão realizando. E aqui no resultado da dimensão 2, autocuidado com a saúde emocional, de acordo com os indicadores, o indicador que se destacou mais foi o indicador disponibilidade de recursos psicológicos, eles também estão priorizando essa parte de estar buscando, cuidados. E já o outro indicador que eu achei legal foi o indicador 15, que também eles estão mantendo e priorizando a gestão do equilíbrio emocional com 56,5%. E já o terceiro que se destacou foi de 54,3%, igual do indicador de indisciplina de docente, como também de salas superlotadas. Terceira dimensão, autocuidar com a saúde social. Indicador 21, as expectativas sociais influenciam no seu autocuidado pelos docentes? Pergunta 38. As expectativas da sociedade ou do ambiente de trabalho afetam a sua capacidade de se cuidar? De acordo com os dados, 20 docentes afirmaram que às vezes eles criam suas expectativas e ao mesmo tempo são influenciados pelo autocuidado de outros docentes. Mas 12 docentes afirmaram frequentemente que são influenciados. E aqui no resultado do indicador, sobre as expectativas sociais que influenciam no seu autocuidado, 43,5% afirmaram que às vezes, que eles recebem essa expectativa, sociais que influenciadas pelo autocuidado. Mas 26,1% realiza frequentemente, e recebe essa influência do autocuidado de outros docentes. E no indicador 22, as cobranças sobre o docente influenciam em seu autocuidado. Pergunta 39. O excesso de cobranças acadêmicas e profissionais interfere na sua prática de autocuidado? De acordo com os dados, 19 docentes afirmaram que às vezes, eles estão tendo esse excesso de cobrança diante da sua rotina acadêmica. Mas 12 docentes afirmaram frequentemente que também estão recebendo essa cobrança. No indicador 22, de acordo com o resultado, diante dessas cobranças sobre os docentes que influenciam o seu autocuidado, o resultado foi 41,3% afirmaram que às vezes, que recebe essa cobrança, mas 26,1% recebe frequentemente, sobre essas cobranças. E na dimensão do resultado da dimensão 3, autocuidado com a saúde social, aqui diante dos indicadores, o indicador que se destacou mais foi o docente que prioriza seu processo de cuidar em seu autocuidado, com 47,8%. Mas o outro indicador, de 43,5%, também eles estão tendo uma prioridade de relações saudáveis entre outros docentes. Ou seja, todos esses indicadores, as porcentagens estão meio
parecidos, equilibrados, né? Mas o que importa é que eles estão tendo essas relações entre os docentes. Quarta dimensão, autocuidado, né, com a saúde espiritual dos docentes do ensino superior. Aqui no indicador 26, os estilos de vida espiritual do autocuidado pelos docentes. Pergunta 43. Com que frequência você utiliza as práticas espirituais, como meditação, oração e reflexão, em sua rotina como forma de autocuidado? Diante do gráfico, 13 docentes estão realizando frequentemente, né, essa frequência de práticas espirituais, e também eles afirmaram que sempre também estão buscando, né, e envolvendo com essa frequência e cuidando, né, da parte espiritual. De acordo com o indicador, né, do estilo de vida espiritual do autocuidado pelo docente, 28,3%, né, afirmaram frequentemente que estão tendo esse estilo de vida, estão se priorizando também, mas também com 28,3% afirmaram que sempre. E já no indicador 29, direção e orientação espiritual do autocuidado. Pergunta 46. Com que frequência você busca orientação espiritual, oração, meditação, aconselhamento e leitura espiritual, para conduzir suas decisões pessoais e profissionais como forma de autocuidado? De acordo com os dados, 16 docentes afirmaram frequentemente, né, que eles estão tendo essa busca dessa ajuda, né, relacionada à oração, meditação, aconselhamento e leitura espiritual. Mas 11 docentes afirmaram que sempre também. E aqui, no resultado final da dimensão 4, do autocuidado com a saúde espiritual desses docentes do ensino superior, houve um indicador 38, ó, com 37,0% eles estão tendo práticas religiosas do autocuidado. Já o outro indicador, 34,8%, teve um sistema de crença, né, que estão tendo uma influência em seu autocuidado, onde eles estão investindo. E o outro indicador é o indicador 31, com 30,4%, que eles estão tendo, realizando atividades religiosas, humanísticas, durante o seu autocuidado. Ou seja, essa dimensão, até o momento da minha pesquisa, foi a dimensão com as porcentagens mais baixas. E já no resultado geral do autocuidado dos docentes do ensino superior, trouxe aqui o resultado geral das 4 dimensões. A dimensão que foi a mais elevada foi com 49,0,5%, que foi a dimensão do autocuidado da saúde emocional, ou seja, eles estão priorizando muito esse tipo de autocuidado. Em segundo lugar foi a saúde física, com 46,8%. Já o autocuidado com a saúde social foi 41,0%. E já a saúde espiritual, 31,9%. Ou seja, nenhum dessas dimensões não chegaram a 50%. Comentários e recomendações. Conclusão do primeiro objetivo específico. Foi possível indicar que no autocuidado com a saúde física prevalece comportamentos preventivos de segurança e higiene que dependem de ações mecânicas ou hábitos já consolidados socialmente. O uso de sítio de segurança e higiene são os indicadores mais altos, que demonstram uma forte senso de autopreservação básica. Os exercícios físicos, fato de mais da metade pratica atividade física, é um ato de muito positivo, né? Mas considerando a escassez de tempo comum no meio acadêmico. Já a conclusão do segundo objetivo específico, objetivo 2, aponta que o autocuidado da saúde emocional não reflete uma busca saudável por bem-estar, mas sim um mecanismo de contenção de danos. O docente não se cuida porque quer, ele se cuida para não colapsar. Dificuldade de modular também a gestão do equilíbrio emocional, ou seja, o docente entende que consegue gerir as próprias emoções diante da diversidade. No entanto, não avalia os seus sentimentos e pensamentos, talvez porque a sobrecarga laboral esticou a corda emocional desses docentes até o limite da elasticidade. Conclusão do terceiro objetivo específico. Indica que o autocuidado da saúde social dos docentes é uma dimensão e está em terceiro lugar dos dados destacados.
mas ela mostra que o isolamento e essas barreiras relacionais são marcas fortes do ecossistema universitário, ou seja, está transformando o autocuidado em um ato que sofre de forte interferência do julgamento alheio. E aqui, na conclusão do quarto objetivo específico, identificou a dimensão espiritual funcionando como um núcleo de encoragem existencial do professor. O docente ele tem que recorrer à espiritualidade, ele tem de buscar estruturas como práticas religiosas do autocuidado, sistemas de crença que influenciam o autocuidado, direção e orientação espiritual do autocuidado, sabendo-se que esta dimensão é que destacou a mais baixa de todas. E aqui a conclusão do objetivo geral. Foi possível determinar que o autocuidado dos docentes do ensino superior se configura em práticas que não contemplam as esferas física, emocional, social e espiritual da saúde, pois ainda é baixo o autocuidado, em aspectos essenciais da integração destas dimensões da saúde. Falta ainda a consciência de que cuidar de si mesmo é prevenir o adoecimento e, antes de tudo, um ato de amor, pois o bem-estar do docente universitário não pode ser reduzido à mera ausência de doenças físicas, exigindo um equilíbrio integrado entre as suas relações interpessoais, estabilidade emocional e o senso de propósito. E as recomendações do meu trabalho. Os estudos futuros para atender a lacuna que ficou na pesquisa, a maior barreira para as práticas de autocuidados profundo é como a meditação e o sono. Foi a falta de tempo. Pesquisas futuras, precisam testar modelos que caibam na rotina atual. Um deles é o microintervenções baseadas em evidência. Desenvolver e testar impactos de técnicas como mindfulness, de curtíssima duração, de 3 a 5 minutos, adaptado para os intervalos de aulas, avaliando se gera redução de cortisol, mesmo em rotinas severas. A pesquisa de redesenho de carga horária também, onde os estudos experimentais ou comparativos entre essas instituições devem estar implementando janelas de descompressões obrigatórias na jornada de trabalhos versus instituições tradicionais. E aí, diante dessa recomendação aqui, eu tenho eu vou desenvolver esse projeto para estar implantando lá na minha cidade, nessas universidades, que foi minha população, como outras também. E aqui a bibliografia, onde foi utilizado as principais referências, e agradeço a todos pela atenção, muitas graças, estou disponível às observações da banca. Muy bien, Sara, felicitaciones.